Olá, sejam muito bem-vindos. Há certos textos na história da literatura e do pensamento que, numa primeira leitura, nos causam um estranhamento profundo, quase uma rejeição. O livro do profeta Ezequiel é, sem dúvida, um desses casos. O grande estudioso James Hastings, em sua análise clássica, chegou a admitir que uma leitura inicial pode ser, e a palavra que ele usa é forte, repelente. E não é difícil entender o porquê. As visões são complexas, surreais. As ações do profeta parecem, à primeira vista, beirar o desequilíbrio, e a mensagem, em sua fase inicial, é de uma dureza que chega a ser implacável. Mas a pergunta que nos move hoje é: e se por trás dessa fachada, por trás dessa complexidade que nos assusta, existisse uma das mentes teológicas mais brilhantes, mais estruturadas e mais influentes de toda a antiguidade? E se ali estivesse um pensador de uma profundidade imensa, um verdadeiro arquiteto que projetou o futuro de um povo que se via à beira da completa aniquilação? Pois bem, o nosso objetivo nesta nossa análise de hoje é justamente este: mergulhar fundo, ir além da superfície que nos desconforta para desvendar o homem por trás do profeta, para decodificar a sua mensagem em meio ao caos do exílio babilônico e, principalmente, para compreender o impacto sísmico, o impacto duradouro de sua obra. Faremos isso juntos, passo a passo. É um convite para desvendar as camadas de um dos livros mais desafiadores e, paradoxalmente, mais fundamentais da tradição judaico-cristã. Prontos para este desafio intelectual? Bom, e para que a gente possa navegar por esse universo tão rico e complexo, a nossa jornada vai seguir os passos do próprio profeta. Nós organizamos a nossa análise em 6 etapas cruciais que seguem uma lógica narrativa. Primeiro vamos conhecer Ezequiel, o profeta enigmático. Quem era esse homem? Um sacerdote da elite de Jerusalém, cuja vida foi virada de cabeça para baixo pelo desastre nacional. Depois de entendermos o homem, testemunharemos o chamado inevitável e a visão, o momento transformador que não só redefiniu a sua vida, mas a teologia de uma era inteira. Na terceira parte, a gente entra num território fascinante e, como já disse, estranho: o ministério dos sinais silenciosos, o período em que o próprio corpo de Ezequiel se torna mensagem profética. Na quarta etapa, a dor, a queda e a esperança. Veremos como a tragédia pessoal e a catástrofe nacional se encontram de uma forma brutal, forjando um novo e completamente inesperado propósito. A partir daí, olharemos para o horizonte com as suas grandiosas visões do futuro da nação, que são verdadeiros projetos de ressurreição e restauração. E por fim, vamos avaliar o legado duradouro de Ezequiel, a herança monumental que não apenas permitiu a sobrevivência da fé judaica, mas que também moldou de forma profunda o pensamento que viria depois. Então vamos lá, nossa primeira parada. Ezequiel, o profeta enigmático. Porque para entender a obra, a gente precisa primeiro entender o homem. E para entender o homem, é preciso pisar no chão do seu mundo. Com base nos estudos de acadêmicos como James Hastings e Henry McCain, vamos tentar imaginar a Jerusalém do início do século VI antes da Era Comum. Ezequiel não era um homem comum, um homem do campo. De forma alguma. Ele pertencia à elite da elite, um sacerdote da prestigiosa linhagem de Zadok, parte da aristocracia que circulava com desenvoltura pelos pátios do templo e pelos corredores do poder real. A vida dele era uma vida de privilégio, de ordem, de certeza teológica, toda ela centrada na ideia da inviolabilidade de Sião e na presença garantida de Deus em seu templo. E tudo isso ruiu de forma espetacular em 597 antes da Era Comum, quando as legiões babilônicas do imperador Nabucodonosor tomaram a cidade. Junto com o rei Joaquim e toda a nata da sociedade judaica, os melhores artesãos, os escribas, os nobres, ele foi arrancado de sua casa, de seu templo, de absolutamente tudo que ele conhecia e forçado a uma longa, humilhante marcha para o exílio. Pense na dissonância. Ele era um homem da metrópole sagrada e agora era um refugiado, um deslocado, vivendo numa terra estrangeira considerada pagã, às margens de um canal de irrigação chamado Quebar. E aqui a gente começa a tocar no ponto nevrálgico, no que é realmente fascinante na personalidade de Ezequiel, a tensão interna que o define. Como McKinney e Hastings apontam com muita clareza, nele coexistem duas forças que, à primeira vista, parecem completamente opostas, quase contraditórias. De um lado, nós temos a mente sacerdotal. Este é o Ezequiel detalhista, meticuloso, quase obsessivo com a ordem, com as medidas, com os rituais. Um homem profundamente focado na pureza, na santidade, na lei. A linguagem dele é precisa, técnica, por vezes legalista. A gente vai ver isso nas descrições minuciosas, quase arquitetônicas, do novo templo, lá nos capítulos finais. Do outro lado, porém, pulsa a alma profética. Este é o Ezequiel visionário.
estático, arrebatado pelo Espírito, que entra em transe e vê o céu se abrindo de formas aterrorizantes e ao mesmo tempo gloriosas. É um homem consumido pela paixão, pela justiça e pela ética divinas, que se comunica através de imagens surreais, de alegorias complexas, de um simbolismo poderoso e por vezes chocante. A chave para decifrar sua obra é entender que essas duas faces não são opostas, mas são duas metades de um mesmo homem. A exatidão do sacerdote dá estrutura e corpo às suas visões proféticas, e a paixão do profeta dá vida e urgência às suas preocupações sacerdotais. É nessa fusão, nessa síntese única, que reside o poder do seu legado. Para encerrar esta primeira sessão, Ezequiel é um homem de contradições que se tornam a sua maior força. O sacerdote aristocrata se torna a voz dos exilados. O homem da ordem e da lei é chamado para descrever o caos divino e a glória transcendental. E essa fusão o preparou de forma única para a maior crise teológica do seu povo, permitindo que ele construísse uma ponte entre um passado que estava perdido e um futuro que parecia inimaginável. Pois bem, entendido quem é esse homem, essa figura de tensões, a gente avança para o momento que vai mudar tudo. O evento que define sua missão e transforma sua vida para sempre. O chamado inevitável e a visão. O ano é 593 antes da Era Comum, Ezequiel já está exilado na Babilônia há 5 anos, e o texto nos dá uma data que parece enigmática, mas que é absolutamente crucial. No 30º ano. O que isso significa? Harry McKidden e outros estudiosos nos apresentam uma interpretação que é ao mesmo tempo poderosa e comovente. Não se trata do 30º ano de um reinado qualquer, mas sim do 30º ano da vida de Ezequiel. Era o seu aniversário de 30 anos. E por que isso é tão avassaladoramente importante? Porque, segundo a lei levítica, era exatamente aos 30 anos de idade que um sacerdote da sua linhagem começava o seu serviço pleno no Templo de Jerusalém. Tentem imaginar a cena. No exato momento em que Ezequiel deveria estar vestindo as vestes sacerdotais de linho, se purificando para entrar no lugar mais sagrado da terra para ele está numa terra pagã, impura, sentado entre outros exilados desesperançosos, às margens de um canal de irrigação babilônico. É nesse instante de máxima crise existencial, de crise vocacional, no ponto mais baixo de sua vida, que os céus se abrem. O templo está a centenas e centenas de quilômetros de distância, mas a presença que habitava o templo vem até ele. E o que ele vê? Bom, o que ele vê é algo que desafia a nossa imaginação, simplesmente avassalador. A visão descrita no primeiro capítulo do seu livro é uma das mais complexas, dinâmicas e majestosas de toda a literatura antiga. É a visão da Merkabah, o trono-carruagem divino. Ele vê uma tempestade vinda do norte, uma nuvem imensa com fogo se revolvendo dentro dela e um brilho intenso ao redor. De dentro dessa tempestade emergem 4 seres viventes, os querubins, criaturas cósmicas com 4 faces cada uma, de homem, de leão, de boi e de águia. Eles se movem com a velocidade de um relâmpago. Ao lado deles, rodas dentro de rodas, cobertas de olhos, que se movem em qualquer direção sem precisar se virar, seguindo o espírito. E acima de tudo isso, uma plataforma de cristal reluzente, e sobre ela, um trono de safira com uma figura semelhante a um homem, envolta em fogo e no brilho de um arco-íris. A mensagem teológica aqui é uma verdadeira bomba atômica para a fé de Israel naquela época. Ela simplesmente destrói a noção de que a glória de Deus estava confinada, presa ao Templo de Jerusalém. Deus não foi derrotado pelos deuses da Babilônia. Ele não foi deixado para trás. Ele é soberano, ele é móvel, ele é onipresente e ele está ali, com seu povo, no meio do exílio. A riqueza simbólica dessa visão é gigantesca, inspirou séculos de misticismo e teologia. O comentarista John Phillips, por exemplo, oferece uma interpretação cristológica fascinante para as 4 faces, ligando-as simbolicamente aos 4 evangelhos. Embora seja uma leitura posterior, ela ilustra como essa visão continuou a ecoar e a inspirar teólogos por milênios. Depois de uma visão tão gloriosa, a gente poderia esperar uma comissão talvez inspiradora, mas não é o que acontece. A comissão que se segue é dura, direta, sem rodeios como aponta James Hastings. Diferente de Moisés ou Jeremias que dialogam, que argumentam com Deus, Ezequiel recebe uma ordem imperativa: Filho do homem, eu te envio. O título Filho do Homem, que é usado mais de 90 vezes no livro, serve, segundo Hastings, como um lembrete constante da fragilidade, da mortalidade humana de Ezequiel diante da santidade transcendente e avassaladora de Deus. E a missão não vem com nenhuma garantia de sucesso. Muito pelo contrário, a frase quer ouçam, quer deixem de ouvir é absolutamente crucial para a gente entender o ministério profético.
O sucesso de Ezequiel não seria medido pela conversão do povo, pela popularidade ou pelos resultados que ele veria, mas unicamente pela sua fidelidade em entregar a mensagem, por mais dura que fosse. A tarefa dele era ser uma testemunha. No final das contas, o povo rebelde seria forçado a reconhecer uma verdade inescapável, que esteve no meio deles um profeta. Resumindo esta sessão, o chamado de Ezequiel nasce de uma crise pessoal e teológica profundíssima. Revela um Deus cuja glória não conhece fronteiras geográficas e o lança numa missão radical, onde a fidelidade à mensagem, e não a recepção dela, é a única medida de sucesso. A visão o capacita, a comissão o direciona. E isso nos leva à terceira e talvez mais bizarra e desconcertante fase do ministério de Ezequiel, a dos sinais silenciosos. Depois de receber essa visão gloriosa e essa comissão duríssima, algo chocante e paradoxal acontece. Deus diz a Ezequiel que fará a sua língua grudar no céu da boca, que ele ficará mudo e só poderá falar quando Deus mesmo o permitir. Parem e pensem nisso. Um profeta, um porta-voz de Deus, cuja principal ferramenta de trabalho é a palavra, é silenciado por Deus. A comunicação verbal é drasticamente interrompida. E a partir desse momento, o próprio corpo de Ezequiel vai se tornar a mensagem. Ele não vai pregar sermões, ele vai encenar profecias vivas. As suas ações estranhas, chocantes, públicas, vão falar mais alto e de forma muito mais indelével do que qualquer palavra poderia fazer a um povo que já tinha se mostrado surdo a tantos profetas anteriores. É o que nós chamamos de atos simbólicos, ou, num termo mais moderno, profecia performática. E que atos foram esses? É uma sequência impressionante. Primeiro, Deus ordena que ele pegue um tijolo de barro, um tijolo babilônico comum, e desenhe nele a planta da cidade de Jerusalém. Depois ele constrói pequenas rampas de cerco, arietes em miniatura e acampamentos militares ao redor do tijolo. É uma maquete, um diorama da destruição que estava por vir. Depois vem o ato mais extremo de todos. Ele se deita sobre o seu lado esquerdo por 390 dias e sobre o seu lado direito por 40 dias, um dia para cada ano de iniquidade de Israel e de Judá. Durante todo esse tempo, ele come um pão racionado feito de uma mistura de grãos de baixa qualidade, e o texto diz que ele o cozinha sobre excremento humano, para simbolizar a impureza e a fome desesperada que viriam com o cerco. Por fim, ele raspa a cabeça e a barba com uma espada, um ato de profunda humilhação e vergonha para um homem daquela cultura, ainda mais para um sacerdote. Ele então pesa e divide o cabelo em 3 partes. Uma ele queima no meio da sua Jerusalém de brinquedo, outra ele pica com a espada ao redor da maquete, e a terceira ele espalha ao vento. Cada uma dessas ações é uma profecia visual, um teatro de rua divino mostrando o terrível destino que aguardava o povo em Jerusalém. 1/3 morreria de fome e peste dentro da cidade, 1/3 cairia pela espada ao redor dela e o último terço seria disperso entre as nações. Ok, diante disso tudo, a pergunta que não quer calar na nossa mente moderna é: isso aconteceu literalmente? Ezequiel realmente ficou deitado de lado por 430 dias seguidos? Bom, aqui nós temos um debate acadêmico interessante. Por um lado, há a interpretação que aceita o texto ao pé da letra, defendendo que a natureza radical da mensagem exigia uma performance igualmente radical para chocar o povo. Por outro lado, estudiosos como Henry McKeeting e James Hastings levantam questões práticas muito pertinentes. Seria fisicamente possível para um ser humano ficar deitado de lado, praticamente imóvel por tanto tempo? Isso não o levaria à morte por atrofia ou outras complicações? Eles sugerem que algumas dessas descrições podem ser simbólicas, ou, o que é mais provável, que as ações foram realizadas de forma abreviada. Talvez ele realizasse o ato por um período de tempo a cada dia, como uma performance dramática que representava o período maior. A descrição textual, nesse caso, serviria para explicar o significado teológico completo daquele símbolo que transcendia a performance física. No final das contas, o ponto crucial não é se foram 430 dias literais, mas o impacto inesquecível e aterrorizante daquela mensagem visual sobre uma comunidade de exilados que ainda se agarrava à falsa esperança de um retorno rápido a uma Jerusalém que eles imaginavam estar intacta. Naturalmente, um comportamento como esse levanta suspeitas, não é? Durante muito tempo, a pergunta era: Ezequiel era louco? Alguns intérpretes mais antigos e até alguns do início da era da psicologia chegaram a sugerir que ele sofria de catalepsia, esquizofrenia ou outras perturbações psíquicas. No entanto, o consenso acadêmico moderno, e aqui o trabalho do filósofo e psiquiatra Karl Jaspers, citado por Henry McKeeting, é fundamental, refuta veementemente essas teorias. O argumento de Jaspers é simples e muito poderoso. Embora a
forma da comunicação de Ezequiel seja estranha, incomum, estática, o conteúdo de sua mensagem é inteiramente racional, coerente, altamente estruturado e teologicamente profundo. Ele é um pensador vigoroso, corajoso e a sua influência, como a gente ainda vai ver, literalmente remodelou a religião judaica para que ela pudesse sobreviver à maior crise de sua história. Como argumenta McKeeton, não é plausível que uma influência intelectual e espiritual tão duradoura e tão coerente pudesse vir de uma mente desequilibrada. O comportamento de Ezequiel não é, portanto, um sintoma de doença, mas sim um método profético radical, divinamente ordenado para chocar um público apático e acordá-lo para a dura realidade do juízo que estava vindo. Assim, concluímos esta sessão entendendo que o silêncio de Ezequiel foi paradoxalmente sua ferramenta de comunicação mais poderosa. Seu corpo se tornou uma tela viva para a mensagem divina, um método chocante, mas inesquecível para comunicar um juízo que as palavras, sozinhas, já não conseguiam mais expressar. Agora a gente entra no que talvez seja o coração de toda a narrativa, o ponto de inflexão de todo o livro de Ezequiel. É aqui que o juízo, anunciado por tantos sinais silenciosos e palavras duras, finalmente se concretiza. É um momento de clímax terrível, onde as profecias são tragicamente validadas e, de uma forma comovente e quase insuportável, a vida pessoal do profeta colide violentamente com a sua missão pública. A dor, tanto a da nação quanto a do homem, torna-se o fio condutor que vai nos levar de um mundo que está desmoronando para a primeira e surpreendente fagulha de uma nova esperança. O prelúdio para a queda de Jerusalém é outra visão poderosa, narrada nos capítulos 8 a 11. Ezequiel é transportado em espírito de volta a Jerusalém e levado a um verdadeiro tour pelas abominações que aconteciam secretamente dentro dos muros do próprio templo. É um tour de horrores, literalmente. Ele vê ídolos pagãos, anciãos de Israel adorando imagens de répteis em câmaras secretas, mulheres chorando pelo deus mesopotâmico Tamuz e, o clímax da profanação, homens no pátio interno adorando o sol de costas para o Santo dos Santos. O templo foi corrompido de dentro para fora. A consequência disso é uma das cenas mais tristes e teologicamente significativas de toda a Bíblia. O comentarista John Phillips a descreve de uma forma muito pungente. A Shekinah, aquele termo que se refere à nuvem visível da glória, que simbolizava a presença manifesta de Deus, começa a se retirar. Mas ela não vai embora de uma vez. Ela parte lentamente, com relutância, como quem não quer abandonar a própria casa. Primeiro, ela se levanta de sobre a Arca da Aliança e paira na entrada do templo. Depois, ela se move para o portão leste da cidade. E, finalmente, ela deixa a cidade e pousa sobre o Monte das Oliveiras. Deus está abandonando a sua própria casa. O veredito é claro. Sem a presença divina, que era a sua verdadeira defesa, a cidade está espiritualmente vazia e militarmente indefesa. O juízo não é apenas inevitável, ele já começou. E quando a gente acha que não pode ficar mais intenso, a catástrofe nacional invade a vida de Ezequiel da forma mais brutal possível. No exato dia em que o exército babilônico inicia o cerco final a Jerusalém, em 588 antes da Era Comum, Deus anuncia a Ezequiel: Filho do homem, eis que, de um só golpe, tirarei de ti o deleite dos teus olhos. E naquela mesma tarde, a sua esposa, a mulher que ele amava, morre subitamente. A dor é inimaginável. Mas a ordem divina que se segue é ainda mais chocante, quase desumana. Ezequiel é estritamente proibido de lamentar. Sem choro, sem rasgar as vestes, sem nenhum dos rituais de luto que eram centrais para a cultura. O seu luto silencioso, contido, sufocado, torna-se o sinal final e mais doloroso para o povo. Assim como ele perdeu o deleite dos seus olhos, sem poder expressar a sua dor publicamente, a nação perderia o seu maior tesouro, o templo e a cidade, e ficaria atônita, sem palavras, paralisada diante da magnitude daquela perda. A mudez profética de Ezequiel finalmente termina quando, 1 ano e meio depois, em 586, um fugitivo chega da Judéia destruída com a notícia que valida todo o seu ministério. A cidade caiu. A vindicação de sua profecia coincide com a libertação de sua voz. E exatamente nesse ponto, no fundo do poço, com a cidade destruída e sua voz liberta, que a mensagem de Ezequiel sofre uma virada de 180 graus. É impressionante. O profeta do juízo implacável se transforma no profeta da esperança mais sublime. Sua boca, agora aberta, não fala mais de destruição, mas de restauração. E é crucial notar que não se trata apenas de uma restauração política, de voltar para casa, mas de uma transformação espiritual profunda, individual. Esta citação do capítulo 36 é o coração pulsante dessa nova mensagem. A promessa não é de uma segunda chance para o velho coração, não é de uma reforma, é de um transplante divino. Deus promete remover cirurgicamente o coração de pedra, insensível, rebelde, idólatra, e dar ao povo um coração de carne, vivo, sensível,
responsivo, obediente. E mais, ele promete colocar o seu próprio espírito dentro deles, para capacitá-los a viver essa nova realidade. É por causa dessa teologia profunda da graça, da soberania de Deus na salvação e da regeneração interior que James Hastings vai tão longe a ponto de chamar Ezequiel de o Paulo do Antigo Testamento. Assim como o apóstolo Paulo, Ezequiel enfatiza que essa nova vida não é uma conquista humana, mas um dom gratuito e transformador do amor de Deus. Para resumir esta sessão crucial, no fogo da tragédia, tanto nacional quanto pessoal, a mensagem de Ezequiel é forjada de novo. Ele nos guia do anúncio terrível do abandono divino até a promessa de uma renovação interior que redefine completamente o futuro do povo de Deus. Tudo bem? O juízo se cumpriu. A esperança foi semeada. E agora? Agora Ezequiel se torna o grande arquiteto do futuro. Ele se volta inteiramente para o horizonte. E nós entramos na quinta sessão da nossa análise, onde as suas visões se tornam grandiosas, coloridas e cheias de uma esperança quase inacreditável. Se a primeira parte do livro foi um diagnóstico sombrio e detalhado da morte espiritual e nacional de Israel, a última parte é um projeto arquitetônico detalhado da sua ressurreição e do seu futuro glorioso. E percebam, essas visões não são meros sonhos de consolo, são um roteiro divino de esperança para um povo que se via como morto e enterrado, um povo convencido de que tudo estava perdido para sempre. A mais famosa e, sem dúvida, a mais poderosa dessas visões é a do Vale de Ossos Secos, no capítulo 37. Ezequiel é levado em espírito a um vale repleto de ossos humanos completamente secos, desarticulados. É uma imagem perfeita e desoladora do estado de Israel no exílio, que dizia: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Então Deus ordena que Ezequiel profetize a esses ossos. E, milagrosamente, ouve-se um barulho, um rebuliço, e os ossos começam a se juntar, osso com seu osso. Em seguida, eles se cobrem de tendões de carne, de pele. O que era um cemitério a céu aberto agora é um campo de cadáveres perfeitamente formados, mas ainda sem vida. Então vem a segunda e crucial ordem, profetizar ao Ruach, essa riquíssima palavra hebraica para fôlego, vento ou espírito. Ezequiel clama e o sopro divino vem dos quatro cantos da terra e entra naqueles corpos, e eles se levantam, um exército imenso e vivo. O significado aqui é duplo e inseparável. É uma promessa de restauração nacional e política, o povo vai voltar do exílio para sua terra, mas é também, e de forma ainda mais profunda, uma promessa de renovação espiritual. A nação não vai apenas voltar a existir, ela será vivificada pelo próprio Espírito de Deus, cumprindo a promessa do coração de carne de forma dramática e coletiva. Depois da ressurreição, vem a proteção. Após a visão da ressurreição interna, vem uma visão de segurança externa. Os capítulos 38 e 39 descrevem uma grande batalha escatológica, do fim dos tempos. A profecia diz que no futuro, depois que Israel for restaurado em sua terra e viver em aparente segurança, uma vasta coalizão de nações do norte, liderada por uma figura misteriosa chamada Gog, da terra de Magog, vai invadir a terra. A identidade exata dessas nações é objeto de intenso debate há séculos. O comentarista John Phillips, por exemplo, representa uma escola de interpretação que historicamente identifica Magog com a região da Rússia e seus aliados com nações islâmicas. Outros estudiosos, no entanto, veem Gog como um arquétipo, uma representação simbólica de todas as forças do mal e da hostilidade que se levantam contra o povo de Deus ao longo da história. Mas, independentemente da identidade geográfica precisa, o ponto teológico central da profecia é claro e inequívoco. A invasão será esmagadoramente derrotada, não por um exército humano, mas por uma intervenção divina, direta, sobrenatural e cataclísmica. Deus agirá com terremotos, pestes, fogo e enxofre. E o propósito de tudo isso, repetido várias vezes no texto, é para que as nações saibam que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. É uma demonstração final da soberania e da santidade de Deus perante o mundo inteiro. A seção final do livro, os longos e detalhados capítulos de 40 a 48, é uma visão extremamente minuciosa de um novo templo, com medidas precisas, rituais restaurados, uma nova organização da terra, mas o clímax de toda essa visão arquitetônica e, de fato, de todo o livro de Ezequiel está na sua última frase. Depois de capítulos e mais capítulos de detalhes, depois de descrever a cidade restaurada, o profeta revela o seu novo nome. E o nome é Iavé Chamar. A tradução é simples, mas de um poder teológico imenso. O Senhor está ali.
Isso marca a reversão completa e triunfante daquela trágica visão do início do livro. A glória de Deus, a Shekinah, que Ezequiel viu se retirar lenta e relutantemente, agora retorna para habitar permanentemente para sempre com o seu povo. O abandono é substituído pela presença eterna. A tragédia é transformada na esperança final. Para concluir esta sessão, as visões futuras de Ezequiel não são apenas consolo, são um projeto. Elas levam o povo de um estado de morte total, os ossos secos, a uma vida ressuscitada e divinamente protegida, culminando na promessa mais elevada de todas, a comunhão ininterrupta e a presença permanente de Deus em seu meio. Bom, e com essa promessa final da presença de Deus, a gente chega à nossa última etapa. Qual é, afinal, o legado de Ezequiel? Porque ele não foi apenas um profeta para a crise da sua época, ele foi um arquiteto que lançou as bases para o futuro da fé do seu povo. A sua influência, por vezes sutil, por outras explícita, estende-se por séculos, moldando o judaísmo pós-exílico e fornecendo vocabulário visual para a esperança apocalíptica do Novo Testamento. Vamos avaliar esse impacto. Muitos estudiosos, incluindo James Hastings, não hesitam em se referir a Ezequiel com um título grandioso, o pai do judaísmo. Por que um título tão forte? Porque Ezequiel enfrentou a maior questão teológica da sua geração. Como a fé de Israel poderia sobreviver após a destruição de todas as suas instituições centrais? O Estado soberano foi destruído, a monarquia davídica foi exilada e o templo, o centro do universo religioso e cosmológico, foi reduzido a cinzas. Parecia o fim de tudo, e Ezequiel, com aquela sua personalidade única que fundia a mente de um sacerdote com a alma de um profeta, forneceu a resposta. Ele pegou a ênfase profética na responsabilidade moral individual e na santidade ética e a combinou com a ênfase sacerdotal em instituições que poderiam ser praticadas em qualquer lugar, criando uma espécie de pátria portátil. A guarda do sábado e as leis de pureza, por exemplo, ganharam uma nova centralidade. Ele criou uma estrutura teológica e ritual que tornou a fé viável longe da terra prometida e longe do templo, permitindo que a identidade do povo sobrevivesse e até florescesse na diáspora. Uma das melhores formas de entender a genialidade de alguém é compará-lo com outro gênio. E no caso de Ezequiel, a comparação com seu contemporâneo, o profeta Jeremias, é riquíssima. Ambos pregaram uma mensagem semelhante de juízo antes da queda, mas as suas personalidades e abordagens eram drasticamente diferentes. Hastings oferece um contraste vívido. Jeremias é o profeta do coração partido. O livro dele está repleto de angústia pessoal, de lamentos, de queixas a Deus, de lágrimas pela destruição que ele é forçado a anunciar. Ele sofre com o povo, em Jerusalém. Ezequiel, por outro lado, é o profeta da vontade de ferro. Ele é resoluto, indomável, quase impassível na sua entrega da mensagem divina aos exilados na Babilônia. Raramente a gente ouve uma queixa pessoal. O foco dele não está em sua própria dor, mas na rebelião do povo e na santidade de Deus. Enquanto Jeremias se concentra na nova aliança escrita no coração individual, Ezequiel projeta a restauração de toda a comunidade, com suas estruturas e leis. É importante notar que ambos foram essenciais. Jeremias ofereceu o consolo do coração, da empatia, enquanto Ezequiel forneceu a espinha dorsal teológica, a estrutura de que os exilados precisavam para não se desintegrarem no caos. E a influência dele não se limita ao judaísmo, de forma alguma. Ela salta para o Novo Testamento e se torna uma das fontes visuais mais importantes para o livro do Apocalipse de João. O imaginário apocalíptico de João está profundamente enraizado nas visões de Ezequiel. Os 4 seres viventes ao redor do trono em Apocalipse 4 são uma releitura direta dos querubins da visão inaugural de Ezequiel. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, com suas medidas perfeitas em Apocalipse 21, ecoa a preocupação arquitetônica de Ezequiel com a nova cidade. O rio da vida que flui do trono de Deus em Apocalipse 22 é um eco claro e uma ampliação do rio que flui do novo templo na visão de Ezequiel 47. No entanto, como aponta Hastings, o Apocalipse muitas vezes pega a visão de Ezequiel e a eleva a um nível ainda mais alto, mais universal. Na Nova Jerusalém de João não há um templo físico, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade inteira se torna um lugar da presença divina, a realização final e universal da promessa de Yahvé Shama. O legado de Ezequiel é, portanto, o de ter criado uma teologia de sobrevivência, ter demonstrado uma fortaleza de caráter incomparável e ter fornecido vocabulário visual e simbólico para as grandes revelações do futuro. E assim a gente conclui a nossa análise sobre o profeta Ezequiel. O que vimos? Vimos a jornada completa de um sacerdote aristocrata que se torna um profeta silenciado.
de um arauto de um juízo terrível que se transforma no visionário de uma esperança gloriosa. A sua mensagem central, que o levou da visão de Deus abandonando um lugar para a promessa de que Ele é o lugar, é que a presença de Deus é o fator que, em última análise, define a realidade. Ele ensinou ao seu povo, e a nós, que essa presença não está limitada por tijolos e argamassa, nem contida num único lugar sagrado. Ela pode ser encontrada no meio da crise, na desolação do exílio e na promessa de um futuro que só Deus pode construir. E isso nos deixa com uma reflexão final. A jornada de Ezequiel mostra que a maior tragédia não é a perda de um prédio, mas a perda da presença. E a maior esperança não é a construção de um novo prédio, mas a garantia da presença. A questão que fica para nossa reflexão é, se a presença de Deus é o que define o futuro, como é que essa certeza não deveria então ressignificar completamente o nosso presente aqui e agora? Para quem deseja se aprofundar, as obras de James Hastings, Henry McKeating e John Phillips oferecem perspectivas valiosas e detalhadas sobre este profeta fascinante. Muito obrigado pela companhia nesta jornada